Amém. Queria cumprimentar a todos com a graça e paz de Cristo Jesus. Aproveite que você está de pé, abra sua Bíblia. De volta ao Gênesis. Gênesis capítulo 11. Leremos do verso 27 ao capítulo 12, verso 9. Gênesis capítulo 11. Leremos do verso 27 ao verso 9 do capítulo 12. Lerei os versos ímpares da igreja em uma só voz, os versos pares. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor, a Arã, e Arã gerou a Ló. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abrão chamava-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moé. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Senhor, graças te damos pela tua palavra lida. Abra nossos corações, ilumina nossa mente, para que possamos compreender a Tua Palavra, possamos comunicar a Tua Palavra com clareza e que o Espírito Santo atue em nós para aplicá-la na nossa vida. Te peço assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. No século XIX, na Europa, principalmente na França, quando havia a Revolução Francesa, e na Inglaterra ali a Revolução Industrial, o mundo parece que estava um caos. Havia guerras civis, havia um transtorno total, havia um recesso na economia, e as pessoas queriam buscar resposta para a construção de uma nova sociedade, quem sabe uma sociedade perfeita. E aí surgiu a voz, então, de Augusto Kant, e ele trouxe a ideia, então, do positivismo, aonde propôs um afastamento de Deus diante da sociedade. Ele propôs, então, buscar as respostas através da ciência, isolando completamente os preceitos de Deus e agora
colocar a força toda no homem, no conhecimento do homem, no conhecimento da ciência, na ciência experimental. Uma tentativa aí, ou até uma execução de rebelião contra o próprio Deus. De volta ao Gênesis, a gente também vê que já existia pessoas como Augusto Kant. Nós vemos que no episódio aí de Babel, os homens tentando construir uma torre, no capítulo 10 de Gênesis traz aí a história de Nimrod. Nimrod talvez foi aí o líder aí desses que se colocaram força nessa tentativa aí de construir, de edificar uma cidade, de edificar uma torre que chegaria até o céu. Nimrod, no capítulo 10, diz que ele era um caçador, e era muito exaltado entre os homens. Nimrod, então, conta essa história que ele quis essa coroa de líder, quis essa coroa de governante, quis essa coroa de rei diante do povo pela sua braveza, pela sua capacidade de caçar, e ele então se colocou então como aí o líder daquele povo que então, na busca de uma sociedade à par de Deus, na busca de uma sociedade construída através de uma rebelião, quando Deus disse lá, olha, enchei a terra, sejam fecundos, se espalhai pela terra, a teoria deles era então, vamos ficar aqui juntinho, vamos edificar aqui uma cidade, vamos fazer aqui uma torre e vamos tornar o nosso nome célebre. Quando a gente olha a história da Revolução Francesa, do caos da Europa, e uma tentativa de construção de uma sociedade baseada em ideias e preceitos humanos, com o ideal de exaltar o próprio homem. Quando a gente vê em Babel o homem se rebelando contra Deus, tentando construir uma sociedade à par de Deus, com a sua própria força, nós agora no capítulo 12, nós vemos o próprio Deus construindo uma nova sociedade, o próprio Deus agora construindo uma grande nação. E a gente vai fazendo um paralelo entre a tentativa frustrada dos homens de Babel e agora aqui o êxodo de Deus nessa construção de uma grande nação, e aí a gente vai percebendo o quanto o nosso Deus, ele é soberano, e quanto o nosso Deus, ele é grande. Então a gente percebe que esse Deus, ele dá essa continuidade, ele dá continuidade ao pacto que ele fez lá atrás com Adão, que foi quebrado, e ao longo aí das narrativas, a gente viu o homem sempre caindo e quebrando esse pacto. Nós vimos Deus dando cabo aí de todos os homens, todos os animais, e preservando Noé e a sua família, e dá continuidade não com a família de Noé. Nós vimos também Noé caindo também em pecado depois. Nós vimos Noé se embriagando, Noé também caindo no pecado, e nessa tentativa de construção de sociedade à par de Deus, o mundo permanecia em um caos, a sociedade estava contaminada de pecado, e então Deus, neste momento, intervém novamente, espalhando aqueles homens que estavam tentando construir uma cidade à par dele, e agora ele chama para si a responsabilidade de construir essa grande nação. Chama a atenção que esse Deus que vai construir essa grande nação, ele não faz como aqueles homens lá em Babel, talvez liderado por Nimrod, essa convocação geral, façamos uma cidade, edificamos uma cidade, façamos uma torre, uma convocação geral. Mas esse Deus, ao criar essa grande nação, ele começa chamando individualmente um homem, e esse homem era Abrão. Na criação de uma sociedade, onde Deus é o governador, aonde Deus se envolve, ele começa chamando individualmente, ele chama pessoalmente a Abrão. Nós vemos aqui no verso 1 que ele diz: Abrão, saia da tua terra, sai da tua cidade, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Ele chama Abrão. O chamado do Senhor, ele é um chamado individual.
E que chamado era esse que Deus faz para Abrão? Ele faz um chamado para Abrão, um chamado de salvação, e esse chamado também ele é um chamado que automaticamente tem uma missão a cumprir. Esse chamado ele tem um mandato por aí. Esse chamado não é simplesmente para salvar um homem pecador, mas esse chamado também é para construir essa grande nação. Então nós observamos que Abrão ele tem aí um chamado, ele tem aí uma missão, ele tem aí um privilégio de ser, a partir dele, ser construída uma grande nação. A partir dele ser construído uma sociedade liderada por Deus. E a pergunta é, mas será que qual eram os predicados de Abrão? Será que quem era Abrão para receber aí um ilustre convite desse? Será quem era Abrão para ser eleito a uma missão tão sublime? Quem era Abrão? Quando a gente olha aqui para o capítulo 11 e o verso 27 começa a falar a descendência de Abrão, nós vemos que ele é filho de Terá, e ele aí vem aí de Sem, filho de Noé, descendente dos semitas. Mas havia milhares de pessoas na terra. Por que eu escolhi Abrão? Qual eram os predicados desse Abrão? Será que esse Abrão era um guerreiro poderoso aí como Nimrod, que se auto-intitulou aí rei entre o povo para a construção de uma nova sociedade? Nós notamos que Abrão ele era de Ur dos caldeus. Josué, quando ele registra aí a história, ele traz a voz do Senhor falando sobre Abrão e falando exatamente sobre qual o cenário que Abrão vivia. Capítulo 24 de Josué, verso 2, diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além dos Eufrates e serviram outros deuses. Essa localização onde morava Abrão, sua família, em Ur dos caldeus, era uma região que era idólatra, era uma região que servia outros deuses. Ur dos caldeus, então, tinha ali o deus da lua, o deus Lu ali como principal, mas havia outros deuses naquele lugar. Então nós vemos que Deus ele faz um chamado individual, mas esse chamado de Deus a gente pode perceber que é um chamado redentivo. Ele não chama Abrão pelos adjetivos que ele tem, pelos predicados que ele tem. Ele não chama Abrão pela bravura dele. Ele não chama Abrão pela capacidade científica dele. Ele chama Abrão por graça. Ele chama Abrão de uma maneira incondicional, independente das condições de Abrão. Ele chama Abrão atolado no meio da idolatria, junto com a sua família. Pesquisando aqui alguma coisa sobre esses deuses que ali atuava em Ur dos caldeus, a gente vê que também havia uma rainha ali. E provavelmente o nome de Sarai está atrelado a essa rainha, que significa princesa. Existe a rainha e existe a princesa. Nós vemos que talvez a família estava tão enraizada nessa idolatria que quis homenagear, quis ovacionar Sarai, colocando o nome dela, dando uma estátua a ela, coroando ela numa representação idólatra. O que a gente aprende com isso, meus irmãos? No primeiro lugar, nós percebemos que, assim como lá os construtores ali de Babel, assim como Nimrod se autoproclamou rei, nós vemos aqui também a família querendo colocar uma coroa também na cabeça de Sarai. Nós vemos o homem querendo tomar o lugar de Deus, o homem querendo reinar no lugar de Deus, o homem se entregando totalmente à idolatria, às vezes de si próprio. Nós vemos hoje que a sociedade não é diferente assim. Vemos homens e mulheres também nessa idolatria. Nós vemos aí que hoje se comemora nacionalmente o Dia da Mulher, e a sociedade parece que nos últimos anos tem colocado uma coroa na cabeça da mulher, querendo colocar a mulher no lugar onde não é dela, querendo colocar a mulher no lugar onde ela não foi chamada, querendo colocar a mulher para ela se auto-idolatrar, querendo colocar a mulher a par de Deus. O homem também tem buscado isso, mas nós vemos que a mulher narrada aqui, é Sarai, que de repente
vinculada, entre lá da princesa coroada, vinculada a uma idolatria, ela era estéril. Ela tinha uma coroa na cabeça, mas ela não produzia. Ela era estéril. Nós vemos um homem também aqui que habitava na casa dos seus pais, um homem que habitava num lugar idólatra, um homem também que ali fazia devoção a essas entidades, mas era um homem que estava a par da vontade de Deus. Deus chama Abraão, ele não chama Abraão porque ele tem um status, ele não chama Abraão porque ele tem qualidades, ele não chama Abraão nada disso. Ele chama Abraão por misericórdia. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos, poxa, mas a pergunta teria que ser, quem é Abraão? A pergunta tem que ser, quem é esse Deus que chama a Abraão? Quem é esse Deus que chama um homem que está atolado na idolatria, uma mulher que está atolada na idolatria, chama para uma missão tão sublime, para a construção de uma grande nação, de uma sociedade liderada por ele. Então nós percebemos que esse chamado é individual, ele chama Abrão e ele chama também Sarai. Nós percebemos que esse chamado é um chamado redentivo. Não adianta a sociedade querer trazer um progresso a partir do coração do homem, a partir da idolatria do coração do homem, a partir da ciência somente, a parte de Deus. O chamado ele tem que ser redentivo para a salvação e também para a construção de uma sociedade. Se a teoria era ficar a par de Deus e era se entregar aí ao conhecimento humano, os planos foram frustrados. Nós vemos aí a Segunda Guerra Mundial alimentada aí por essa ideia positivista, devastando o mundo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, como nós vemos a intervenção e a construção de Deus numa sociedade, ele muda o coração do homem. Ele traz para o homem uma redenção. Ele traz para o homem uma transformação. Ele primeiro mostra o homem e ele tira o homem dessa idolatria. O autor dos Hebreus, comentando sobre essa peregrinação, sobre esse chamado, ele diz que Sarai, ela depois teve filho e ela acreditou nessa promessa fielmente. Nós vemos Deus tirando Sarai desse campo de idolatria, tirando Sarai desse estado de improdutividade, tirando Sarai desse estado de infertilidade e trazendo ela para produzir. Então, uma sociedade, uma grande nação, uma sociedade firme, uma sociedade que progride, uma sociedade que traz progresso, ela tem que ser uma sociedade restaurada pelo próprio Deus. E essa restauração passa principalmente pelo coração do homem, pelo coração idólatra do homem. Mas esse chamado, como que ele se deu? Como foi esse chamado de Abraão? A palavra fala aí que ele apareceu para Abraão. Mas esse chamado ele foi feito pela palavra do Senhor. Nós vemos no verso 1 que diz assim: e disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. O chamado foi através da palavra do Senhor. E hoje, como eu percebo, poxa, mas será que eu somente sou chamado? Será que eu também tenho esse chamado? E qual é o meu chamado? Além de um chamado para a salvação, será que eu tenho alguma missão? Aonde eu escuto isso? Aonde eu vou escutar a voz de Deus? Aonde eu vou ver Deus aparecendo para mim, me chamando para uma missão? Às vezes eu não senti nada, às vezes eu não me arrepiei, às vezes não está falando comigo. Nós vemos que esse chamado de Abraão foi um chamado pela palavra do Senhor. No livro de Hebreus, no seu capítulo 1, diz assim, do verso 1 ao 3, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem restituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual também ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter purificado pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se nessa época Deus falou de várias maneiras, através de profetas, através de aparições, agora a revelação, ela está concluída, o cano está fechado. A revelação que era progressiva, agora ela se fechou e ela se concluiu em Cristo Jesus. E agora Deus nos fala através da palavra de poder, da palavra do Senhor Jesus registrada aqui na palavra de Deus. E esse chamado agora, ele é para mim, ele é para você. Não só um chamado de salvação, mas um chamado também para uma missão. Nós temos também um chamado para então reconstruir essa cidade, que vive aí às vezes na beira de um caos. Nós somos chamados também para sermos abençoados e também para ser abençoadores. Esse chamado, ele se dá através da palavra, que está dizendo, olha, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, discipulai, evangelizai, vai. Esse chamado está aqui e ele é para mim e para você. Se você quer ouvir a voz de Deus, então lê esse chamado em voz alta, que você vai entender que é para você. Essa é a voz de Deus para nós hoje. E nesse chamado de Abraão, Deus ele faz promessas para Abraão. Ele faz promessas que ele iria cumprir coisas em Abraão. Ele não chama Abraão e deixa Abraão por conta própria, confiando aí nas qualidades de Abraão, não. Ele chama Abraão e ele chama a responsabilidade para ele. Ele diz assim, de ti farei grande nação. De ti farei grande nação. Te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as nações. Se por um lado, a tentativa frustrada lá em Babel, quando eles falaram, olha, vamos edificar uma cidade, vamos fazer uma torre, vamos chegar até o céu, vamos isso, vamos aquilo, não se cumpriu. O projeto ele foi interrompido, porque o projeto era baseado pela palavra do homem. O homem falha, mas Deus não é homem para que falha, para que minta. E esse chamado ele é autenticado pela palavra de Deus. Deus então prometeu, olha, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se aqueles homens lá em Babel queriam ter o seu nome célebre, Deus faz agora então o nome célebre de Abraão. Mas que bênção é essa? Que bênção é essa que Abraão recebeu? Nós vemos lá que na criação, ele diz assim, ó, e Deus, criou Deus, pois, o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja na terra, pela terra. Então, essa foi a bênção de Deus sobre o homem. Cria o homem, dá condição ao homem de vida, e agora coloca mandatos sobre o homem, para que ele possa, então ali, cultivar a terra, para que ele possa ali encher a terra, para que ele possa ali se espalhar na terra, para que ele possa ser sustentado pela terra. Essa é a bênção de Deus. Deus abençoa a Abraão também dessa forma. Quando ele chama Abraão para sair da sua casa, para sair da sua terra, para sair da sua parentela, que estava atolado na idolatria, ele dá condições de sustento a Abraão também durante essa jornada. A condição ele de vida. Mas a maior bênção que Abraão recebeu foi a bênção exatamente de um homem que estava morto nos seus próprios delitos e pecados, no homem que estava vivendo na escuridão da idolatria, para então agora ser um homem considerado pai da fé, ser um homem agora resgatado para a luz, ser um homem agora que a partir dele seria construída aí uma grande nação, nação essa governada por Deus. Então essa era a bênção maior que Abraão tinha recebido.
Mas o Senhor abençoa Abrão e dá uma incumbência para ele. Dá a incumbência que a partir dele seria abençoado todas as famílias da terra. Ele é abençoado com esse resgate. Ele é abençoado aí por essa intervenção salvífica de Deus. Ele é abençoado aí por essa libertação que Deus opera na vida dele, opera no coração dele. E agora Deus fala assim, olha, essa bênção agora ela tem que ser distribuída. Você é abençoado para ser abençoador. E através dessa bênção que eu fiz na sua vida, todas as famílias da terra vão ser abençoadas também. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Em movimento. Esse chamado de Deus colocou Abrão em movimento. Se Abrão estava estacionado ali em Ur dos Caldeus, agora Abrão está em movimento. Agora Abrão está indo. Agora Abrão está indo com essa bênção e espalhando essa bênção por todos os lugares que ele passa. Nós observamos aí, no versículo 4 diz, partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Sinquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo habitava ali cananeus, habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Abrão agora ele aceita essa convocação dessa mudança de vida. Ele aceita agora essa convocação de sair do meio da idolatria e se colocar agora na direção de Deus. Aonde Abrão estava estacionado, Abrão estava improdutivo. Abrão estava atolado na idolatria, Abrão estava perdido, Abrão estava na escuridão. E agora quando Deus chama ele, resgata ele para a luz, Deus coloca ele em movimento com uma missão. Assim como eu fiz com você, Abrão, farei aí com várias famílias por essa terra. E quando Abrão então aceita e responde com fé esse chamado, Abrão passa então aí em movimento. E nessa caminhada agora de Abrão é uma caminhada diferente. Agora ele saiu ali do conforto da sua casa e agora ele passa uma caminhada mais ampla. E nessa caminhada é uma caminhada que tem perigos. Nós vemos aí que no destaque no verso 6 diz que habitavam ali na terra ali os cananeus, homens violentos, homens idólatras, homens que eram oposição também a Deus. E quando ele tira Abrão e propõe para ele essa nova caminhada, ele não promete, olha Abrão, essa caminhada vai ser uma caminhada de mar de rosas, mas essa caminhada também terá perigos. Essa caminhada terá também grandes desafios. Essa caminhada também terá sofrimento. Essa caminhada também terá ameaças. Essa caminhada que eu proponho para você é uma caminhada também que tem todos esses desafios. Mas o Senhor o tempo todo falando, farei de ti, estarei contigo. Ele sai para lá sem saber para onde vai, mas metade do caminho, durante a caminhada, Deus aparece para Abrão de novo e diz, ó, essa é a terra que eu te darei. Essa é a terra que eu darei à sua descendência. Mostrando para Abrão que mesmo uma terra de perigo, mesmo uma terra de sofrimento, mesmo uma terra que tem os seus riscos, ele estava no caminho proposto por Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. Quando nós observamos a implantação do presbiterianismo aqui no Brasil, nós nos reportamos aí para Symington, aí o missionário americano, que quando sai da América e vem plantar a igreja presbiteriana aqui no Brasil, ele encontra um cenário aí de várias doenças que estavam matando pessoas aqui. Ele encontra um cenário de violência, hoje talvez não mudou tanto, mas era um cenário que repercutia mundo afora. E a mãe dele, ao perceber que ele estava empenhando nessa missão, ela diz, não, meu filho, você vai para lá, para quê? Você vai para lá para o Brasil? Não vai para o Brasil. Aquele lugar lá é um lugar de morte, aquele lugar é um lugar de doença, aquele lugar é um lugar de ladrões, aquele lugar é um lugar de bandido, não vai para aquele lugar não.
Simon responde à mãe dele da seguinte forma: mãe, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E esse centro da vontade de Deus muitas vezes passa por desafios. E nós não somos enganados. Deus, quando Ele nos chama, Ele deixa claramente: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Esse chamado de Abrão foi um chamado de salvação, um chamado de redenção, um chamado de justificação, mas foi também um chamado para ele viver através dessa bênção, distribuir essa bênção e viver por meio de fé. Os registros bíblicos dizem: olha, Abrão viveu pela fé Abrão viveu. E viver pela fé é exatamente estar no centro da vontade de Deus, em obediência a Deus, propagando aquilo que Deus fez na nossa vida, propagando que Ele nos tirou lá da escuridão, nos tirou lá da idolatria, nos tirou lá quando pensávamos que éramos super-heróis, nos tirou de lá quando achávamos que deveríamos usar uma coroa, nos tirou de lá quando achávamos que deveríamos governar a nossa vida por conta própria, nos tirou de lá quando achávamos que as nossas condições humanas eram capazes de impactar uma sociedade, trazer progresso para uma sociedade. Nos tirou de lá e colocou no centro da vontade dEle, e colocou sobre o seu governo, e colocou sobre a sua liderança. Liderança é essa que não traz frustração. Nós vemos que Abrão, ele sai nessa caminhada e ele chega no objetivo final onde Deus mandou. Aquele povo lá de Babel começaram a construção e não terminaram. Mas a obra de Deus, aquele que começou a boa obra, há de cumpri-la em nós. Então, viver pela fé, meus irmãos, não é viver aí de forma insana. Viver pela fé é viver de forma segura, entendendo que Deus que nos chamou, Ele também, Ele cumpre esse chamado, Ele cumpre em nós o chamado dEle. E nós notamos que Abrão, nessa caminhada aí rumo a Canaã, ele planta 2 altares. Quando o Senhor aparece para ele edifica um altar ao Senhor. E depois, novamente, no verso 8, ele edifica um altar ao Senhor e ele invoca o Senhor novamente. Esse viver por fé, esse atender ao chamado de Deus, implica também viver uma vida plantando altares. O que seria uma vida de plantar altares? É uma vida de plantar altares, é uma vida de reconhecimento de que nós não, que aquele que nos tirou lá da idolatria, aquele que conduz a nossa vida, Ele é um Deus também que pode abençoar aqueles que se aproximarem de nós. Nós vemos o destaque que ele passava, e ele passava por lugares que era habitado, ele passava por lugares de pessoas que ainda estavam em idolatria, naquele ponto os cananeus. Nós, chamados por Deus, também vivemos num mundo onde tem pessoas que vivem a mesma história que vivíamos no passado, que também sofriam os mesmos sofrimentos que nós sofremos no passado. E quando nós reconhecemos isso e notamos aí a grande edificação que Deus fez na nossa vida, a grande construção que Deus fez na nossa vida, é impossível não compartilhar essa bênção que nós recebemos. É impossível não ser impulsionado a compartilhar. E isso tem que ser feito, esse compartilhamento tem que ser feito em todos os lugares. Abrão, todo lugar que ele passava, ele edificava um altar. Abrão, onde ele passava, ele plantava um altar. E esse altar, ele é desafiado a ser plantado por nós, não somente aqui no templo, nesse lugar maravilhoso de adoração a Deus, mas indo na escola, faculdade, lá no serviço, lá com os vizinhos, em todos os lugares, plantando altares. Uma sociedade que caminha rumo ao progresso é uma sociedade rendida aos pés da cruz. Tem que ser modificado o coração, tem que ser modificado as intenções. E nós recebemos essa bênção, nós temos essa bênção para compartilhar. Ele chama Abraão e fala: eu te abençoarei, para que todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Ele nos chama individualmente para esse chamado. Ele nos chama para essa missão individualmente. Ele não fala nona igreja
ide pregar o evangelho, mas ele fala Enoque, ide pregar o evangelho. Diz José, ide pregar o evangelho. Carlos, ide pregar o evangelho. Ele chama individualmente, Hugo, ide pregar o evangelho. Essa missão ela é individual. Essa missão ela é pessoal. Deus chamou Abraão, Deus chamou cada um de nós, individualmente, independente da forma que foi. E Abraão, então, ele começa então a viver essa vida por fé. Ele vai passando, edificando altares, ele vai invocando ao Senhor. E agora no verso 9 nós vemos dizendo, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Ou seja, continuando sempre no caminho que Deus propôs para ele. O desfecho dessa história nós vamos ver aí nos próximos domingos. Mas o ponto exato que a gente para aqui, nós vemos Abraão no centro da vontade de Deus. Nós vemos Abraão contribuindo aí para a construção de uma sociedade sadia, de uma sociedade aí que progride. Quero te convidar a se colocar de pé. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Versos 6 a 14. Paulo, então, ele faz a suma de que bênção é essa que Abraão recebeu. Ele diz assim, e o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que da fé são abençoados, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nós. Dito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós vemos, meus irmãos, essa bênção. Na cruz. Aquele que fez maldição por nós, uma morte de madeiro. Para que aquela bênção lá para Abraão se cumprisse em nós. Aquele chamado que Abraão teve, redentivo, nós também recebemos ele individualmente. Isso nos impulsiona a responder por fé. Isso nos impulsiona a viver essa vida com essa consciência de que fomos chamados individualmente, que fomos resgatados da idolatria e agora compartilhamos essa bênção pelo mérito exclusivo de Cristo Jesus. Meus irmãos, esse chamado de Abraão é o chamado para nós hoje.
Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dessa idolatria, sai do meio desse pensamento que você usa uma coroa, sai do meio desse pensamento que você governa a sua própria vida, sai do meio desse pensamento que te deixa estéril. Ele te chamou para ser produtivo. Aquela mulher que era estéril, agora é uma mulher que foi usada aí o seu ventre para dar continuidade à descendência do grande Jesus Cristo. Nós somos portadores da bênção de Deus. Nós homens somos portadores da bênção de Deus. Mulheres, vocês são portadoras da bênção de Deus. Uma missão sublime. Vocês são abençoadas, vocês são abençoados para serem abençoadores, plantando altares em todos os lugares, sem fazer essa divisão entre Deus e a ciência, essa divisão que Deus só é propagado dentro da igreja, mas para a construção de uma sociedade está a par, não. É impossível fazer essa dicotomia quando reconhecemos esse chamado de Deus. Uma sociedade que progride, ela só pode ser construída debaixo dos preceitos do próprio Deus. Que chamado, irmãos, que chamado importante. Eu convido os presbíteros, por favor, a virem à frente. Convido os irmãos do louvor. Com você agora, permaneça de pé, por favor. Eu quero te fazer uma pergunta profunda, uma pergunta importante demais, que só em amor nós podemos fazer a você. O que é que você está fazendo com o chamado de Deus para a sua vida? O que, meu irmão? Você que ouviu a palavra do Senhor, como Abraão, você que foi chamado por Jesus Cristo, e você sabe como foi que Ele chamou você. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, e sabemos que Jesus Cristo foi também convocado na Trindade, no conselho da Trindade. Ele foi chamado para uma missão dura, difícil, espinhosa, literalmente. E mesmo chorando lágrimas de sangue e dizendo: Pai, eu sei que tudo te é possível, se possível passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E ele permaneceu no seu chamado, na sua vocação, na sua obra, naquilo que só ele poderia fazer, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. É muito sério a gente olhar para esse chamado que ele nos deu e fazer pouco caso dele. Meu irmão, minha irmã, como nós vamos participar da ceia do Senhor agora, se nós não reconhecermos a nossa vocação? Você foi chamado para quê? Quanto chamado de Deus na sua vida, um chamado para a santidade, um chamado para a proclamação, um chamado para ser imagem e semelhança de Deus, ser espelho, para que alguém olhando para você diga: Deus existe, Deus existe, eu estou vendo alguém que me dá a convicção de que Deus existe. Por isso a mesa do Senhor, o Senhor disse: porque eu recebi, disse aqui o apóstolo lá em 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sabe por que Deus te disciplina? Porque Ele não quer condenar você. Irmão, escuta mais uma vez o chamado do Senhor para a sua vida. Escuta mais uma vez. Talvez seja um chamado para o sofrimento, porque o próprio Senhor Jesus não se negou ao sofrimento, mas com certeza, é daí que Simonton tirou a expressão: eu prefiro estar no centro da vontade de Deus, do que estar num lugar aparentemente seguro. Só há segurança no centro da vontade de Deus. Eu gostaria de orar com você agora, e que você pudesse confessar ao Senhor os seus pecados, e dizer: Senhor Jesus, eu preciso dessa restauração, eu preciso ouvir de novo o chamado do Senhor, eu preciso reconhecer de maneira mais fiel e firme, que o Senhor me chamou, não foi um psiu, o Senhor me chamou com santa vocação, para me chamar da morte para a vida. A tua vida entrou na troca, a tua vida foi derramada por mim. Há um chamado poderoso no sangue de Jesus Cristo por nós, clamando hoje por santificação na nossa vida e por uma mudança no nosso caráter, na nossa maneira de olhar para o Senhor agora. E eu te chamo, olhe para Jesus agora, encare o Senhor Jesus agora e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de mudança, eu reconheço que eu preciso viver o chamado do Senhor, eu reconheço que eu não tenho para onde ir, senão para a tua presença. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, quebrantados diante do Senhor, quebrantados diante da tua voz, quebrantados diante da tua palavra, quebrantados, Senhor Deus, porque o teu chamado não foi um chamado à distância, foi um chamado presente. O Senhor se manifestou a Abraão, e o Senhor se manifestou a nós, e o Senhor diz: vinde, e o Senhor diz: ide, e o Senhor é conosco até o último dia, até a consumação do século. Senhor, tira o medo, o temor, tira a insanidade, o pecado, tira a maldade, ó Deus, transforma o nosso caráter. E agora, Senhor Deus, quando nós pegarmos, ó Deus, os elementos da ceia, nós queremos que o Senhor entre na nossa vida, assim como o pão vai ser comido, vai fazer parte de nós, assim como o suco de uva vai ser bebido e vai fazer parte de nós. Nós queremos que o próprio Senhor Jesus esteja dentro de nós, e governando, e dirigindo, e nos conduzindo em vitória na vocação que Ele nos deu. Nós oramos assim agora, Deus, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos, por favor, que vão participar, permaneçam de pé. Os presbíteros vão levar até vocês o pão e o cálice. Por favor, aguardem até que todos sejam servidos, e nós vamos cear juntos. Há uma coroa não buscada pelos homens, há uma coroa não conquistada por mim, por você. Há uma coroa que o Senhor dará, como Ele chamou Abraão, como Ele fez. Ele disse: eu vou fazer, e fez, assim Ele fará. Apocalipse 22 diz: então um anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Irmãos, nós começamos em Gênesis com uma árvore da qual não se podia comer, e o homem comeu. Mas nós temos uma promessa de comer da árvore da vida na eternidade, porque agora nós comemos
do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus. Então esse alimento aqui agora ainda é provisório. Ainda estamos nos lembrando da morte do Senhor Jesus. Vamos fazer isso agora, comer e beber e nos lembrar e tornar conhecido que Jesus Cristo de fato morreu por nós. Mas nós estamos fazendo isso olhando para o sofrimento de Cristo, mas também olhando para a sua vitória, olhando para a sua promessa, volta vazia, que nos alcança, que nos alcançará, e que na eternidade nós vamos celebrar na presença do Cordeiro, naquela cidade não feita por mãos humanas, mas a cidade celestial feita por Deus. Nós temos muito que celebrar, irmãos, ao celebrar a ceia do Senhor. Por isso agora, ore, agradeça a Deus, e celebre conosco, e coma e beba. Senhor Jesus, nós agradecemos, porque o teu corpo é verdadeira comida, e o teu sangue verdadeira bebida. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te damos graças. Nesta noite nós somos profundamente gratos pelo sacrifício do Senhor na cruz. Todas as vezes que participamos da mesa, nos lembramos do Senhor. O Senhor veio com um firme propósito de ir à cruz por nós. O Senhor veio com um firme propósito de dar a sua vida, Senhor, por nós. Senhor, nós pecadores, e o Senhor deu a sua vida por nós. Muito obrigado. Este cálice, este pão, Senhor, nós celebramos a ceia do Senhor nessa noite, até que o Senhor volte. Nós somos profundamente gratos pela salvação, Senhor. Muito obrigado. Somos gratos. Participar da ceia é um privilégio, uma alegria, Senhor, porque nós podemos agradecer ao Senhor, nós podemos relembrar aquele momento. Muito obrigado. Nessa noite abençoe cada um de nós, possamos sair daqui com um firme propósito, Senhor, de fazer essa aliança contigo, firmar essa aliança contigo, servir ao Senhor com alegria, com inteireza de coração, sabedores do tamanho do sacrifício do Senhor na cruz por cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez. Nós louvamos, engrandecemos, honramos o nome precioso do Senhor, em nome de Jesus. A todas as mulheres, antes aqui da bênção, eu quero dizer que vocês são uma bênção, não é porque é 8 de março, mas porque vocês são imagem e semelhança do Criador. Que o Senhor Deus abençoe vocês, que vocês sejam felizes em serem mulheres, porque Deus fez homem e mulher com propósito. Então vocês são uma bênção, que o Senhor abençoe vocês. Vamos receber a bênção agora. Ó Deus, louvado seja o teu nome, nós te louvamos e te engrandecemos, e que sobre nós venha a tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Olha, tem um cafezinho lá atrás, para a gente se conhecer. Você que está visitando aí, seja bem-vindo. Deus abençoe.